Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o meu momento de preparar marmitas. Vou mostrar um pouco para vocês da minha organização, de como eu faço, e foi preparando justamente marmitas que, mais especificamente, um ano eu tenho um acompanhamento nutricional, personal, que me ajuda ali no processo de emagrecimento. E eu já perdi aí por volta dos 20 quilos preparando marmitas, e em um ano eu perdi um pouco mais de 10 quilos com acompanhamento nutricional, porque não foi sempre que eu consegui preparar marmitas, cometi diversos deslizes, mas posso confirmar que preparando marmitas é algo que mudou esse meu processo. Me facilita em economia, me facilita em não dar desculpas, né? E traz muita praticidade para o meu dia a dia. Então, ter esse momento com certeza é algo que, para quem está buscando ali o emagrecimento ou alguma coisa ali de melhora no dia a dia, seja comer mais saudável, seja economizar comprando comida na rua, né? Vai facilitar. E hoje eu vou mostrar para vocês, eu tenho um cardápio. Às vezes ele é mais básico, às vezes ele é um pouco mais elaborado, às vezes eu faço uma opção de carboidrato somente, uma opção de proteína. Hoje eu vou variar um pouquinho mais, mas não foge muito disso. A gente não precisa gastar tanto, a gente não precisa fazer coisas mirabolantes e com certeza vai facilitar no seu dia a dia fazer essa programação, né? Essa organização para o resto da semana. Quando eu abro a minha geladeira durante a semana, que é mais corrido, né? A gente está trabalhando e tudo mais, então eu abro a geladeira, já tenho o que eu comer, é ótimo, porque eu não preciso pensar, me ajuda a não dar desculpa, me ajuda a não procurar uma besteira, algo a mais. É claro que durante todo esse processo aí de emagrecimento, eu cometi várias beliscadinhas, eu dava deslizes, eu comia mais do que eu deveria em questões de refeição livre, mas fazer as refeições da semana me faz ser mais centrada. Então, quando eu não faço, que às vezes acontece de eu não conseguir fazer, eu sei que minha semana vai ficar um pouco desregulada. Então, se você está no seu processo de emagrecimento, já deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo e vamos acompanhar esse dia comigo. E por onde eu começo? Começo pela organização. Primeiro ponto é decidir qual será o cardápio da semana. Ou seja, o que vai ser de carboidrato, o que eu vou fazer de proteína, quais são as frutas que eu vou comer, o que eu vou fazer de legumes, salada, enfim. Então eu monto esse cardápio, que agora, como já tá bem no meu hábito, eu não tenho tanta dificuldade, então eu não fico ali escrevendo, mas normalmente eu abro a lista do meu telefone, porque aqui a gente faz compra por semana, já que sou eu e meu marido, a gente prefere fazer dessa forma. E daí eu abro o meu cardápio, já que eu tenho uma lista no meu bloco de notas e já sei o que eu uso. Então eu vejo o que de repente eu já comprei, o que eu não preciso comprar, por exemplo. Eu já tenho mais arroz no armário, tenho macarrão, tenho feijão. Então eu faço ali uma breve lista de compra para saber. Não vou chegar no mercado e ficar olhando o que eu vou comprar. Eu simplesmente anoto antes de ir ao mercado. Isso ajuda a economizar, né? E me dar um norte. Então, depois de tudo comprado, por exemplo, eu fui ao mercado ontem. Às vezes eu gosto de ir na sexta-feira já comprar para no sábado eu começar um preparo, não de tudo, mas já ter um dia eu compro, um dia eu já preparo, higienizo as frutas, higienizo as saladas, já dou um preparo. E no domingo eu finalizo e monto as marmitas. Hoje é domingo, hoje eu vou fazer tudo hoje porque eu só tive como ir no mercado ontem, no sábado. Então, quando eu já fiz todas as compras, já higienizei, já fiz tudo. Tô em casa, eu sempre preparo uma água porque leva tempo. Não adianta falar que é muito rápido, não é. Principalmente se a sua família for grande. Aqui sou eu e meu esposo, mas a gente faz dieta juntos. Então eu faço almoço e já deixo coisas do jantar pronta também, ou pelo menos ali para quando a gente chegar do trabalho já ter alguma coisa pronta pra gente pesar e esquentar. Então, eu organizo tigelas, potes para higienizar os produtos e chego aqui agora no momento de higienizar as frutas, as verduras para esse primeiro momento, que leva um tempinho também.
Aí eu estou com tudo aqui separado. De legume, né, nós temos a abóbora, essa abóbora japonesa ou abóbora kabocha, ela é ótima. Não sei se hoje a gente vai fazer na brasa, mas às vezes a gente faz na brasa, fica uma delícia. Alface americana, brócolis, aí a gente vai higienizar. Fruta da semana a gente tem abacaxi, maçã e banana. Abobrinha, tomate, cebola roxa, tudo isso aqui eu já vou deixar higienizado. Isso aqui eu higienizo antes de cozinhar o brócolis. Ah, e tem uva também. Então, vou higienizar tudo isso aqui, cortar, cozinhar, e aí depois eu vou para as próximas partes. Também já deixei aqui, essa chaleira é ótima, que ela já esquenta a água para mim e me economiza tempo. Porque quando eu for cozinhar o brócolis, eu coloco ela para ferver enquanto eu tô higienizando e cortando tudo isso aqui. E aí eu já coloco o brócolis para cozinhar, a água já vai estar quente. E para higienizar, eu uso água sanitária. Tem outros produtinhos específicos, mas a água sanitária também te possibilita isso. Só que você tem que sempre ler no rótulo para verificar se ela é própria para desinfecção de frutas e verduras. Vai estar escrito no rótulo a quantidade, como que faz. Então, na realidade, eu nunca utilizei aquele produtinho que vende, né, no Hortifruti. Eu sempre usei água sanitária mesmo, tá? Já coloquei o brócolis para cozinhar e esses dias eu vi uma dica muito interessante em um canal que eu sigo aqui do YouTube, que é sobre colocar o brócolis direto na água já fervendo. Por isso que eu coloquei a água lá na chaleira e trouxe aqui pro fogo. Então ele vai ficar alguns pouquíssimos minutos e essa mesma água eu vou usar para cozinhar o arroz, que hoje a gente vai fazer um arroz de brócolis. Eu nunca fiz, mas eu vi esse vídeo de um canal que a gente gosta muito de churrasqueiro no YouTube. Vou seguir a dica dele e vamos ver como vai ficar. Mas já tá aqui fervendo e já vou colocar também a abobrinha ali pra refogar. Aqui agora eu vou colocar a abobrinha, então vou colocar o azeite. Daí eu coloquei a cebola, eu gosto muito de usar a cebola roxa. Eu coloco ela um pouco antes do alho, para ela dar uma fritada, porque o alho oxida a cebola. Então, eu não gosto de colocar junto, não. Primeiro ela dá aqui uma fritada e aí eu coloco o alho que eu preciso colocar. Coloquei aqui a abobrinha. Aí eu vou colocar um sal, uns temperinhos, vou tampar a panela, deixar ela refogar e cozinhar. Aqui a gente gosta de fazer dessa forma para deixar o legume mais saboroso. E não é que o legume é ruim, é que normalmente a gente não tempera, não faz nada, ele fica sem graça mesmo. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma para deixar ele saboroso. Agora, já higienizei frutas, saladas e aqui agora eu vou deixar na mesa para depois secar direitinho. Isso aqui, ó, é uma centrifugadora, se eu não me engano. Eu coloco a alface, ela cai toda a água aqui embaixo. Agora, por enquanto, eu nem centrifuguei, mas é ótimo que ela tem 2 compartimentos e deixa toda a água do alface aqui. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui na mesa, mas depois eu vou mostrar que a gente tampa, mexe e ele sai sequinho. E o segredo para a durabilidade das frutas, da salada, né, o alface principalmente,
durante a semana é guardar ele bem sequinho, porque a água, a umidade realmente vai amolecer, principalmente o alface americana, que a gente gosta dele bem crocante. Então agora eu vou deixar eles aqui na mesa e vou temperar frango. Gente, muito frango que tem aqui. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui primeiro, porque eu tenho coxa sobre coxa desossada e filé de peito. Também tenho carne na geladeira, que eu quero fazer uma carne de panela desfiada com molho. Frango também ensopadinho. E aí eu vou ver se eu vou fazer a coxa sobre coxa. Então vamos para essa parte agora. Coloquei aqui azeite, alho para fritar. Vou colocar 1,5 xícaras de arroz e colocar a água do brócolis para podermos fazer esse arroz de brócolis. Vou colocar a xícara de água, vou colocar 3 dessa aqui. Agora é o momento que a cozinha já tá um caos. Já cortei os frangos, já fiz o arroz de brócolis, coloquei para esfriar. Se tiver aparecendo, vai estar aparecendo a baguncinha ali atrás, e isso é super normal. O que eu vou fazendo? Em certos momentos é o reset. Eu lavo enquanto eu vou fazendo, né? Por exemplo, agora eu já fiz toda a parte do brócolis, então tá tudo sujo. Eu vou lavar o que eu sujei do brócolis, a parte do frango, jogar fora. As panelas que eu já terminei de cozinhar, eu já vou lavar para começar a cozinhar outras coisas. Então, é fazendo, lavando, limpando, porque no final vai ter bagunça, vai ter sujeira, o chão vai estar sujo, a gente dá aquela limpeza geral no final. Mas enquanto eu vou fazendo, eu já vou limpando para não acumular tanta sujeira e para aproveitar, por exemplo, as panelas. Então já adiantei um processo, agora eu vou iniciando outro e fazendo outro até finalizar. Então são várias horas mesmo, mas vale a pena. Como eu falei, ao longo da semana inteira é muito gratificante eu abrir a minha geladeira na hora do meu almoço, ou quando eu vou direto para o escritório, né? Porque às vezes eu não fico home office, eu vou para o escritório, como vocês já sabem. Então, quando eu vou arrumar toda a minha lancheira, já tem tudo ali preparado, sem eu me estressar. Na mesma panela que eu fiz a abobrinha, eu até ia lavar, mas estava com grudinho, esse grudinho dá um sabor. Coloquei azeite. Eu não coloco tão pouco azeite quanto deveria por causa da dieta, né? Mas como a marmita vai ficar uns dias na geladeira e tudo mais, então eu coloco um pouquinho mais do que eu deveria, justamente para dar mais sabor e deixar um pouco mais suculento também. Então aqui eu vou colocar a cebola, alho, vou refogar os cubinhos de frango para fazer com molho. E aqui tá o tempero. Coloquei aqui 1 quilo de frango, daí tem páprica defumada, pimenta do reino, sal e chimichurri. Agora vai mexer, vou tampar, vou deixar fritar primeiro, depois eu vou tampar para cozinhar e depois eu coloco o molho. E a abobrinha, eu achei que eu tinha apagado o fogo, simplesmente não, eu esqueci. E aí deu um grudezinho a mais na panela e mudou o tom da bichinha. Ela ficou bem marronzinha, olha só. Bem marronzinha, mas tá saborosa, porque pegou aquele grude do fundinho da panela. E não vou jogar fora, né? Então vou comer assim mesmo. Mas tenham atenção a isso, porque conforme você tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que nós mulheres temos esse detalhe de fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, então pode acontecer, então tem que tomar esse cuidado. Então achei que apaguei o fogo, fui tirar o arroz e acabou acontecendo isso. Mas tá ótimo, tá saborosa e a gente vai comer do mesmo jeito. Acabou não gravando quando eu coloquei esse molho. Comprei essa passata aqui. Na verdade, eu tenho usado passata, essa marca que eu não conheço, comprei para experimentar. Ela não é tão grossinha, aparentemente, quanto a outra que eu estava usando, mas vamos ver quando eu cozinhar. Eu coloco a passata bastante e água e vou deixar ele cozinhar agora nesse molho para pegar bem o gostinho. Vou jogar até um pouquinho para vocês poderem ver agora. Ó, a consistência. Agora eu vou temperar 1 quilo de filé de frango, no caso para bife, né? Cortei para bife. Coloquei mostarda, alho, vou colocar metade de um limão. Hoje eu tenho aqui metade, o suco, né, no caso. Hoje eu tenho o limão siciliano, então vai ele mesmo. Já tirei algumas sementes, mas ainda ficam.
E eu gosto muito do gostinho do limão. Tempero bem básico, mostarda, alho, sal, uma pimentinha. Um pouquinho às vezes de páprica para dar uma corzinha a mais, mas sem muita coisa. E agora eu vou cozinhar a abóbora. Tem duas dessa, né? Então eu vou colocar uma de cada vez. Já lavei, já tirei toda a parte da semente. Coloco de cabeça para baixo assim num prato e vou pré-cozinhar ela no micro-ondas. Então eu coloco ali por volta de 7 minutos. Hoje eu vou só cozinhar mesmo, então eu vou colocar no micro-ondas, vou descascar depois, que quando ela sai do micro-ondas ela tá bem macia. E aí vai facilitar para descascar ela e tudo mais. Às vezes, o que a gente gosta de fazer é esse processo, colocar ela na churrasqueira, quando a gente vai colocar frango na churrasqueira, enfim. Então, fica uma delícia também. Você também pode fazer isso, descascar e colocar na airfryer. Então, pré-cozinhar ela, descascar, colocar na airfryer, ela vai dar aquela casquinha, né, aquele sabor muito bom. Hoje eu vou só mesmo descascar e cozinhar, que eu vou bater para fazer tipo um purê. Na verdade, eu vou fazer sem leite, sem manteiga, né, para não ficar tão calórico. Mas eu vou deixar ela amassadinha, que fica muito boa na marmita também. Então fica a dica, para você que quer cozinhar abóbora e não quer ficar passando sufoco descascando, pré-cozinha ela no micro-ondas e depois você me conta. Agora eu vou fazer a carne. A carne que eu escolhi é músculo, que é uma carne ótima para fazer carne de panela de pressão, sabe? A gente ama e nem sempre eu faço. Normalmente eu compro mais carne moída. Dessa vez a gente quis fazer ela na pressão. E aí eu coloco bastante cebola. Já cortei toda a cebola aqui em rodela. Coloquei aqui o azeite para esquentar e vou fazer na panela de pressão. Então, primeiro eu vou dourar, né? Cebola, alho, vou colocar ela ali para fritar. Daí eu fecho a panela, vou cortar ela em cubinhos, porque ela vem assim. Então, eu vou cortar a carne em cubinhos e aí vou colocar para fritar. E assim ela vai fritando. Eu coloquei todos os temperos. Deixo ela fritar, vou mexendo. Coloquei sal, páprica. Vou mostrar pra vocês. Coloquei páprica. Esse temperinho aqui é um chimichurri. E esse aqui que aqui chama Edu Guedes. Aí ele tá até acabando pra eu repor na semana que vem. E sal também. E cebola, né, ó, pedação de cebola que vai cozinhar, né, junto e um pouquinho de alho também. E, gente, o cheiro já tá maravilhoso. Olha só como ficou a abóbora. Ela tá bem, vocês estão vendo que ela cozinhou bem, ó. A faca entra com facilidade. Tá perfeita pra poder cortar, ó. Aí eu vou cortar ela assim, vou descascar. E aí eu vou colocar ela na panela pra poder cozinhar um pouco mais. E aí fica bem mais molinha mesmo pra eu poder amassar ela toda, porque o meio não é tão molinho. Meu microfone descarregou, mas eu vou continuar gravando porque eu preciso finalizar essa parte. Agora eu estou aqui já com as abóboras, ó, já tirei da panela e eu com a escumadeira mesmo. Ela tá bem molinha, então só amasso ela um pouquinho aqui. Agora eu vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino, sal. E tô com o horário bem apertado, porque agora já é domingo à noite. Eu tive algumas pausas ao longo do dia, enquanto uma coisa cozinhava, almocei, descansei, enfim. Provavelmente eu vou finalizar isso aqui só amanhã, segunda-feira, bem de manhã cedinho. Porque agora eu preciso ir para a igreja domingo, né? Então, não fui pela manhã, vou agora à noite. Então, eu vou finalizar a abóbora. E o que eu tiver que montar, provavelmente eu monto amanhã. Aí eu mostro pra vocês, se eu não terminar hoje, que provavelmente eu não vou terminar. Como eu falei, por isso que é bom dividir em 2 dias.
porque às vezes eu faço bastante opção e por esse motivo fica mais difícil mesmo concluir num dia só, né? Então fica mais cansativo e daí 2 dias é a melhor opção. Então pode ser que eu termine só amanhã de manhã, porque provavelmente amanhã eu já estou de home office, então é mais tranquilo de eu terminar. Mas aí a maior parte dos preparos eu já fiz, é mais a montagem mesmo. Aí eu deixo tudo guardado em pote e amanhã eu só monto as marmitas. E deu tempo de chegar, já estou montando as marmitas, colocando arroz de brócolis, feijão eu não mostrei porque eu já tinha. Na semana passada eu cozinhei uma boa quantidade, aí ficou um pote, eu guardei, congelei agora. Eu refoguei novamente, né, para temperar e dar um gostinho a mais, porque eu congelei ele já temperado, mas eu refoguei de novo no alho, ferveu, para dar um sabor de mais fresco. E agora estou aqui colocando arroz de brócolis. O meu é o arroz branco normal e no dele teremos arroz de brócolis. Então tudo pesadinho, então isso dá mais trabalho porque a gente não faz uma marmita qualquer, né? É tudo personalizado de acordo com o nosso plano alimentar. Então por isso que a gente compra mais coisa. Como eu falei, né? A variedade a gente escolhe. Tem semana que vai ser uma coisa só, uma opção só, no máximo uma carne moída e um frango ensopadinho, e é isso. Mas essa semana eu fiz algumas coisas a mais. Ficou faltando a sobrecoxa, e é sobrecoxa, porque acabou não dando tempo de temperar. Daí, de repente, eu faço pra semana pra gente jantar. Mas não tem problema, porque o principal foco é o almoço e todas as proteínas, né, que a gente precisa para almoço. Mas pode ser que o que eu fiz hoje já vai dar para isso também. Por isso que eu não temperei a sobrecoxa ainda. E aí eu coloquei o arroz assim, porque eu vi no vídeo que conforme você faz o arroz de brócolis, você precisa colocar ele assim numa travessa para ele esfriar, evaporar e ficar soltinho, não ficar uma papa. E deu certo o meu arroz de brócolis de acordo com a receita que eu segui. Depois eu posso até, em outro momento, em outro vídeo, gravar para vocês ensinando. Mas deu certo. Agora, para a marmita dele, tem o frango, que ele queria bem com bastante molho, como eu mostrei. Aí o molho incorporou legal. E aí ele ficou bem vermelhinho, né? Como ele queria que eu fizesse. Gente, nada como uma comidinha fresca, né? Mas uma marmita dessa bem bonita também não é pra dispensar, né? E ficou tudo prontinho para o nosso almoço. Eu fiz só do almoço por agora, porque a gente chegou tarde, já são 10h44, então fiz pro almoço, sobrou bastante carne e frango, fiz filé de frango, todo aquele filé de frango que eu fiz em bife pra mim. Pro meu marido eu coloquei o franguinho, como eu mostrei, a carne, e a carne que sobrou vai ter pra gente pro jantar, e a sobrecoxa pro jantar, que aí eu faço o restante amanhã, mas para almoço da semana já está tudo aqui. O que sobrou eu vou deixar pra janta da gente da semana. Então sobrou carne, sobrou arroz, as coisas eu vou deixar no pote. E aí pode ser que amanhã eu faça sobrecoxa, né, e agilize a janta. Mas durante a semana, o que é mais corrido mesmo é o nosso almoço. Então aqui a gente já tem 5 dias de almoço para mim e para o meu esposo. E também já tenho proteína e outras coisas para adiantar o jantar. Isso já vai me facilitar muito, muito, muito. Então já é ótimo. E se você que também está no processo de emagrecimento, gosta de preparar marmitas ou não gosta, mas precisa e gosta de assistir esse tipo de vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário também para eu saber quem está aí junto comigo nesse processo, que eu vou adorar te conhecer. E se inscreve no canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!